Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O quarto estava mergulhado na escuridão, iluminado apenas pelo brilho bruxuleante de um poste de luz externo que se filtrava pelas grandes janelas. Sentado em sua poltrona de couro, o milionário Julien Marchand observava a jovem que acabará de entrar. Ela caminhava com uma confiança quase sobrenatural, e seus olhos, negros como ébano, pareciam ler sua alma. Você morrerá amanhã, ela disse com uma voz gélida, mas perfeitamente controlada. Julien caiu na gargalhada, uma risada seca e zombeteira, a risada de um homem acostumado a controlar tudo, a comprar tudo, até mesmo o medo dos outros. Minha querida, você é ridícula. Não temo nem a morte nem as ameaças de um estranho. A jovem não se mexeu. Cruzou os braços, os lábios finos se curvando num sorriso leve, quase cruel. Ria o quanto quiser. Amanhã você entenderá que minhas palavras não foram em vão. Julien balançou a cabeça e se afastou, pensando que era apenas uma tentativa de provocação. Mas no fundo, um leve arrepio começou a percorrer sua espinha, como se uma sombra invisível deslizasse sobre sua pele. No dia seguinte, sua luxuosa mansão estava silenciosa. As cortinas estavam fechadas, os alarmes ativados, seus guardas armados patrulhavam cada canto. Tudo parecia sob controle. Mas quando um leve ruído veio de trás da porta do seu quarto, seu riso arrogante se transformou em um grito. A realidade superou sua zombaria, ele estava encurralado. E a jovem, aquela que ele havia ignorado, estava ali, impassível com seu destino em suas mãos. Julien, pela primeira vez na vida, estava implorando. Julien Marchand não conseguiu dormir naquela noite. Cada tic-tac do relógio ecoava pela sua casa como um dobre de finados. Ele sempre acreditara que o dinheiro podia comprar tudo, lealdade, segurança, a própria vida. Mas pela primeira vez, sentia o controle lhe escapar das mãos. As cortinas tremeram levemente ao vento, e cada sombra parecia se mover por conta própria. Ele se levantou, tentando acalmar o pânico crescente. Seus guardas posicionados nos corredores respondiam a cada chamado com precisão militar, mas sua presença não era suficiente para dissipar a ansiedade. Ao descer as escadas, uma voz familiar, porém distante, ecoou em sua mente, a mesma que ouvirá no dia anterior. Você vai morrer amanhã. O riso nervoso que soltou se perdeu na vastidão da casa. Tentou convencer-se de que era uma alucinação, um estresse passageiro. Mas ao chegar ao hall, descobriu um detalhe que lhe fez o coração disparar. Todas as câmeras de segurança, normalmente monitoradas em tempo real, exibiam uma tela preta. Julien não teve tempo de reagir. A porta da frente se abriu de repente e lá estava ela, a jovem, imóvel e silenciosa, como se tivesse atravessado as paredes. Seus olhos estavam fixos nele, e naquele olhar gélido, ele viu o futuro do qual não podia escapar. Ontem você riu. Hoje você vai entender, disse ela calmamente. Julien recuou, mas não havia para onde correr. Todas as saídas estavam bloqueadas, todas as janelas trancadas. Dinheiro não valia nada ali. Sua garganta se fechou e o puro medo substituiu sua arrogância habitual. E pela primeira vez, o milionário que pensava controlar tudo percebeu que era vulnerável, totalmente à mercê daquela que havia ignorado. O jogo tinha acabado de começar. Julien Marchand ofegava, cada passo ecoando no corredor vazio de sua vila. Seus guardas estavam lá, mas suas armas de repente pareceram insignificantes diante da presença silenciosa da jovem. Ela não se movia, imóvel como uma estátua. E ainda assim Julien sentia sua influência pesando sobre ele, como uma mão invisível o sufocando. Por que eu? Ele perguntou com a voz trêmula, mais por medo do que por curiosidade. Porque você acreditava que nada poderia te atingir. Ela respondeu calmamente. Ela avançou com passos lentos e calculados, cada movimento preciso e deliberado. Julien tropeçou para trás, esbarrando em um móvel luxuoso e derrubando um vaso precioso que se estilhaçou com um estrondo sinistro. O barulho deveria ter alertado seus guardas, mas, estranhamente, nenhum deles reagiu. Você vai entender que dinheiro não compra vida, segurança, nem tempo. Ela continuou, sua voz gélida ecoando por todos os cantos da sala. Julien sentiu o coração bater tão forte que doía no peito. Tentou falar, negociar, mas nenhuma palavra lhe saía. Todo o seu poder, toda a sua riqueza, pareciam evaporar-se naquela atmosfera opressiva. De repente, a jovem fez um gesto sutil com a mão e as luzes se apagaram. O salão mergulhou na escuridão total. Julien cambaleou, desorientado, e na escuridão ouviu um sussurro que jamais esqueceria. Amanhã você morrerá. E não haverá ninguém para te salvar. Um suor frio escorreu por suas costas.
Pela primeira vez, Julien entendeu que sua vida não estava mais em suas próprias mãos. Julien Marchand apressou-se em direção à saída principal, sua respiração ofegante ecoando pelos corredores vazios. Cada passo parecia aproximá-lo da liberdade, e no entanto, algo o impedia de respirar direito, como se o próprio ar estivesse se tornando mais denso, mais pesado. As câmeras de segurança estavam todas fora de serviço, as portas automáticas estavam trancadas e até mesmo seus guardas pareciam paralisados, incapazes de intervir. O milionário então compreendeu aterrorizado. Não havia como escapar. Quem é você de verdade? Ele chorou com a voz trêmula. Alguém que não pode ser ignorado, respondeu a jovem, aparecendo de repente atrás dele, silenciosa como uma sombra. Antes que ele pudesse reagir, ela fez um gesto e uma tela holográfica apareceu no centro do salão, projetando imagens de toda a sua vida, seus erros, suas manipulações, suas traições. Julien sentiu o coração apertar. Todos os segredos que ele pensava ter guardado às 7 chaves estavam agora expostos, cada passo em falso amplificado. Amanhã, você não conseguirá mais rir. Amanhã, você estará implorando pela sua vida. E você entenderá o que significa perder o controle. Ela disse, com os olhos escuros fixos nele. Julien cambaleou para trás, tropeçou num tapete e caiu no chão. Seu pânico era total, sua arrogância despedaçada. Pela primeira vez, ele percebeu que aquilo não era apenas uma ameaça, era uma profecia da qual não podia escapar. No silêncio opressivo da casa, o único som era sua respiração curta e a voz fria da jovem, repetindo incessantemente: "Você vai morrer amanhã, e não haverá ninguém para te salvar." Julien Marchand se levantou, o corpo tremendo, os olhos vermelhos. Tentou se recompor, mobilizar sua riqueza, sua influência, seus guardas, mas nada parecia funcionar. Cada movimento seu parecia premeditado, antecipado. "Você está brincando comigo?" ele gritou, com a voz carregada de raiva e medo. "Eu não jogo", ela respondeu calmamente, com as mãos cruzadas à sua frente. "Estou simplesmente mostrando a verdade." Julien sentiu uma energia estranha no ar, uma força invisível que o impedia de chegar à porta. Quis gritar, chamar seus homens, mas nenhum som saiu de sua boca, como se o próprio ar se recusasse a obedecê-lo. Então, de repente, ela deu alguns passos à frente, e uma série de imagens surgiu ao seu redor, projetadas no ar como por mágica, seus próprios fracassos, suas traições, as vidas que ele havia destruído. Cada imagem o atingiu com a força de um golpe real. Julien recuou, chocado, incapaz de desviar o olhar. "Você pensava que o dinheiro podia comprar tudo, mas algumas coisas estão além do seu controle. Amanhã, você verá o verdadeiro significado do medo." Ela murmurou, como se estivesse lendo seus pensamentos. Julien, pela primeira vez na vida, sentiu o chão ceder sob seus pés. Seus guardas ainda tentavam alcançá-lo, mas pareciam incapazes de cruzar a barreira invisível que o separava da jovem. Seu mundo de luxo, poder e dinheiro estava desmoronando ao seu redor. E naquela vila silenciosa, sob o peso da profecia, Julien finalmente compreendeu: ele nunca fora senhor do seu destino. "O amanhã, você morrerá", ela repetiu, sua voz ecoando como um dobre de finados em sua mente. Julien Marchand passou a noite inteira pensando, buscando freneticamente uma maneira de escapar do inevitável. Ligou para seus contatos, seus amigos influentes, seus recursos tecnológicos, mas nada funcionou. Todas as ligações ficaram sem resposta, todos os sistemas de segurança pareciam neutralizados, como se a jovem estivesse prevendo cada movimento seu. Ao amanhecer, ele estava de pé no salão principal, o rosto marcado pelo medo e pelo cansaço. Suas mãos tremiam enquanto encarava a figura imóvel da mulher que detinha sua vida em suas mãos. "Escute, eu posso te dar tudo. Dinheiro, poder, negócios, o que você quiser." Ele implorou, tentando usar seu trunfo final, a corrupção e a ganância. Mas ela balançou a cabeça lentamente, quase com tristeza. "Você não entendeu nada. A riqueza não pode comprar de volta o que está destinado a acontecer. Você deveria ter escutado da primeira vez." Julien sentiu o terror dominá-lo. A vila parecia mudar ao seu redor, as paredes se fechando, as sombras se estendendo como dedos negros. Cada tentativa de fuga o atraía inexoravelmente de volta para lá, como se uma força invisível o obrigasse a confrontar seu destino. "Por que eu?" ele gritou com a voz embargada. "Porque algumas pessoas precisam entender antes que seja tarde demais, e você se recusou a ouvir." Ela respondeu calmamente. Com o nascer do sol, Julien sentiu o pânico atingir o ápice. Ele sabia que a hora se aproximava, que a profecia que havia ignorado estava prestes a se cumprir. Seus gritos ecoaram pela vila vazia, mas não havia mais ninguém para ouvi-lo.
E no pesado silêncio, com a sombra da jovem imóvel diante dele, Julien finalmente compreendeu. Ele era prisioneiro do seu destino. Amanhã, você vai morrer, ela repetiu uma última vez, antes que o tempo começasse a fluir em direção ao inevitável. O sol nasceu, lançando uma luz fria através das imensas janelas da vila. Julien Marchand estava acordado desde o amanhecer, sem conseguir dormir. Cada tic-tac do relógio parecia marcar um segundo a mais. O medo que o consumira a noite toda estava se transformando em puro pânico. Ele estava parado no centro do salão com as mãos cerradas, encarando a jovem que permanecia imóvel diante dele. Sabia que ela detinha seu destino em suas mãos, que nenhuma porta, nenhum guarda, nenhum bilhão poderia salvá-lo agora. Chegou a hora, ela disse simplesmente. Farei qualquer coisa que você quiser. Julien gaguejou com a voz trêmula. Mas suas palavras haviam perdido todo o poder. Ela ergueu a mão, e uma brisa invisível varreu a sala, fazendo os lustres e as cortinas tremerem. Julien recuou aterrorizado e compreendeu que a profecia não era uma ameaça vazia, estava se concretizando agora, naquele exato momento. De repente a casa pareceu se fechar ao seu redor. As paredes, o chão, os objetos do cotidiano se transformaram em armadilhas sutis. Cada passo que dava o aproximava da jovem e o afastava de qualquer escapatória. Sua mente oscilava entre o desespero e a loucura. Você pode me matar? Ele murmurou com a voz embargada. Eu não mato. Eu revelo o que você se recusa a ver. A morte não é apenas física. Ela começa aqui, ela disse, colocando a mão sobre o coração. Julien então sentiu um calor estranho invadir seu peito, uma dor profunda e lancinante. Ele caiu de joelhos, lágrimas se misturando ao suor, finalmente entendendo. Não era apenas sua vida que estava em perigo, era tudo que ele pensava controlar. Tudo que ele havia construído sobre o medo e a arrogância. A jovem olhou para ele com calma e impassibilidade, enquanto o milionário percebia que o verdadeiro julgamento vinha de dentro. Sua riqueza, seu poder, suas alianças, tudo desmoronou diante da força invisível da verdade e da profecia. Amanhã, você vai morrer, ela murmurou uma última vez. Julien fechou os olhos, tremendo, consciente de que aquele amanhã tinha acabado de começar. O sol se aproximava do zênite e a vila estava banhada por uma luz forte e implacável. Julien Marchand ainda estava de joelhos, o corpo tremendo, o rosto marcado pelo medo e pela dor. Cada fibra do seu ser gritava que ele não podia escapar do que estava prestes a acontecer. A jovem estava diante dele imóvel, como se o próprio tempo tivesse parado ao seu redor. Seu olhar era profundo, hipnótico, e Julien sentiu todas as suas certezas desaparecerem. É aqui que tudo termina, ela disse com uma voz suave, mas cortante como uma lâmina. Não, eu posso mudar. Eu posso consertar tudo, Julien gaguejou em desespero. Mas suas palavras se estilhaçaram no ar. Ele percebeu então que não se tratava de riqueza, poder ou astúcia. A profecia não era uma brincadeira, era uma lei que ele havia desafiado por tempo demais. Um silêncio opressivo se instalou. Julien sentiu seu coração bater cada vez mais forte, uma dor aguda irradiando por todo o peito. A própria vila parecia prender a respiração, como se o mundo inteiro estivesse assistindo ao exato momento em que seu destino seria selado. A jovem aproximou-se lentamente e pousou a mão em seu ombro. Um calor estranho o invadiu, e ele compreendeu que aquela morte não era necessariamente o fim físico. Era o fim de sua arrogância, de suas ilusões, de seu controle absoluto sobre tudo. Você riu ontem. Hoje você implora. Amanhã você renascerá, ou desaparecerá. Ela murmurou. Julien caiu de joelhos com lágrimas a correrem livremente. Pela primeira vez, viu a verdade nua e crua e compreendeu as consequências das suas escolhas passadas. O tempo pareceu parar, cada segundo a estender-se como uma eternidade. Então, como um sopro no ar, tudo mudou. Julien sentiu uma profunda transformação. O medo, o orgulho e o controle que pensava possuir derreteram como neve ao sol. Seu corpo tremia, mas sua mente começou a se abrir para uma nova compreensão. A profecia estava se cumprindo, mas não como ele havia imaginado. A jovem não viera para matá-lo. Ela viera para despertá-lo. O amanhã, você vai morrer, ela repetiu, mas desta vez sua voz carregava uma promessa em vez de uma ameaça. Julien fechou os olhos, pressentindo que sua vida estava prestes a mudar para sempre. E naquele silêncio absoluto, ele compreendeu que o verdadeiro poder nunca esteve no dinheiro, mas em revelar a verdade e a sua própria humanidade. Julien Marchand sentou-se lentamente, o corpo ainda tremendo, mas a mente estranhamente lúcida. O medo que o consumira desaparecera, substituído por uma nova lucidez, uma profunda compreensão de seus erros passados.
A jovem continuava parada diante dele, imóvel, com um olhar escuro, porém sereno. Julien observava cada detalhe. Seu rosto parecia humano e enigmático ao mesmo tempo, como se pertencesse a um mundo além de toda lógica. Quem é você de verdade? Ele finalmente perguntou, com a voz trêmula, mas repleta de curiosidade. Eu sou aquele que revela o que você se recusa a ver. Nem anjo nem demônio. Simplesmente a verdade encarnada. Ela respondeu calmamente. Julien sentiu as pernas fraquejarem. Tudo que havia construído, seu império, sua arrogância, sua certeza de invulnerabilidade, agora lhe parecia uma ilusão frágil. E no espelho que ela lhe mostrou, ele viu não apenas seus defeitos, viu sua humanidade, seu medo, sua capacidade de mudar. Por que eu? Por que essa profecia? Ele perguntou, tentando entender a lógica por trás de tudo aquilo. Porque alguns precisam aprender antes de desaparecer. Você foi avisado e sobreviveu porque estava disposto a encarar a verdade. Ela disse. Um silêncio respeitoso se instalou. Julien permaneceu de pé, os ombros curvados, mas o olhar mais direto do que nunca. Ele sabia agora que sua vida jamais seria a mesma. Sua riqueza e poder haviam perdido sentido. A verdadeira força residia na consciência de suas escolhas e na capacidade de corrigir seus erros. Você é real? Ele perguntou num misto de medo e reverência. Sim, sou real. Mas mais do que isso, sou aquilo que você deveria compreender. Seu guia ou seu juiz. A escolha agora é sua. Ela respondeu, com o olhar brilhando com uma intensidade quase sobrenatural. Então, sem dizer mais nada, ela desapareceu no ar, como uma sombra dissipada pela luz do dia. Julien ficou sozinho, com o coração acelerado, consciente de que acabará de sobreviver ao que poderia ter sido seu fim. Mas ele sabia que essa experiência o transformará para sempre. O amanhã que aterrorizara sua mente não era mais uma ameaça, era um renascimento. E Julien Marchand, o milionário que rira da morte, finalmente compreendeu que a verdadeira vida não tinha nada a ver com dinheiro, mas sim com a verdade e a humildade. Várias semanas se passaram desde aquele dia fatídico. Julien Marchand não era mais o mesmo homem. Sua mansão continuava luxuosa, suas contas impressionantes, mas tudo isso havia perdido o valor aos seus olhos. O medo, o confronto com a profecia e, sobretudo, o encontro com a misteriosa jovem, o transformaram irrevogavelmente. Ele começara a corrigir seus erros, estendendo a mão àqueles que havia ferido com sua arrogância e ganância. Seus negócios, antes movidos unicamente pelo lucro, estavam se tornando veículos para projetos sociais e apoio aos mais vulneráveis. Cada ação que tomava era guiada pela lembrança daquela profecia e daquela que o despertara. Certa noite, enquanto observava o pôr do sol de seu terraço, ele sentiu novamente uma presença atrás de si. Virou-se, mas a jovem não estava lá. Tudo o que viu foi uma leve brisa que lhe fez estremecer a nuca, como se ela ainda o observasse silenciosa e invisível. Julien sorriu, um sorriso diferente, sincero e sereno. Ele compreendeu então que alguns encontros não se destinam a durar fisicamente, mas a transformar a alma. A jovem fora sua guia, sua juíza e sua catalisadora. Graças a ela, ele sobrevivera, mas acima de tudo renascera. E na quietude da noite, ele murmurou para si mesmo: amanhã, viverei a vida ao máximo. O milionário que zombara da morte também estava morto em sua arrogância. Mas o homem que ali estava, humilde e consciente de sua própria humanidade, acabará de nascer. E esse renascimento, Julien sabia, duraria muito além de qualquer profecia. Você vai morrer amanhã, disse ela. O milionário riu, mas no dia seguinte estava implorando por sua vida.